E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, para a gente bater um papo aí a respeito da preparação do São Paulo, que enfrenta sábado, visita, né, a equipe do Avaí, lá na Ressacada, em Florianópolis, às 7 horas da noite, jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse que começa a ser o foco, sempre foi, né, a prioridade do São Paulo, mas agora São Paulo mergulha de cabeça nessas próximas rodadas no Brasileirão. São Paulo só vai disputar o Campeonato Brasileiro pelo menos até o final do mês, né? Final de junho, onde enfrenta a Universidade Católica pelas oitavas de final da Sul-Americana. E na terça-feira da semana que vem, São Paulo vai conhecer o seu adversário das oitavas da Copa do Brasil. E aí, o jogo das oitavas também vai ser nesse mês aí, né? Mais ou menos no final de junho, a gente vai ter a partida da Copa do Brasil também. Então, até lá, até as oitavas da Sul-Americana e até as oitavas da Copa do Brasil, São Paulo vai focar, mergulhar de fato e somente no Campeonato Brasileiro. Uma chance importantíssima e interessantíssima, né, nessas 5, 6 partidas que o São Paulo tem aí pela frente, até as outras competições afunilarem, né, e estarem juntos no calendário de São Paulo, para que o São Paulo possa alcançar voos maiores, para que o São Paulo possa de fato mostrar o que ele quer dessa competição. Se ele vai brigar por título, se ele vai brigar somente por G4, se ele vai, dependendo dos resultados, somente tentar uma vaga no G6, numa pré-Libertadores, ou nem isso, né? Então, é muito importante esses jogos que eu vou falar aqui para vocês, principalmente esses 5 próximos jogos, porque eu acho que é uma sinalização do que o São Paulo vai ter, do que o São Paulo quer de fato nesse Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar sobre isso e antes da gente falar do meio-campo do São Paulo, que está tendo uma certa preocupação do Rogério Ceni, principalmente para o confronto agora contra o Avaí, eu quero muito pedir o seu like, deixa o teu joinha aqui, que é sempre importante para o crescimento do canal. Obviamente, se você não é inscrito, não é inscrita no canal, se inscreva no canal e ative aqui o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos que a gente publica, como esse agora que você está assistindo, tá? Bom, galera, vamos falar desses 5 jogos que o São Paulo tem aí pela frente no Campeonato Brasileiro, onde foca somente no campeonato nesse momento, já que não tem as outras competições, para embalar no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem sábado agora o Avaí fora de casa. Aí ele joga na sequência, na 10ª rodada, contra o Coritiba, fora de casa. Coritiba que está no G4, fazendo uma ótima campanha, um time difícil de se jogar. Aí ele recebe na 11ª rodada o América Mineiro, no Morumbi, no dia 12 de junho, um domingo, às 4 da tarde. Aí na 13ª ele viaja para jogar contra o Botafogo, na 12ª, desculpa, ele viaja no Rio de Janeiro para jogar contra o Botafogo no Engenhão. Botafogo que também está entre os primeiros colocados da competição, vem fazendo um ótimo campeonato. E aí ele encerra esses 5 jogos, digamos assim, esse combo desses 5 jogos, no Morumbi, dia 20 de junho, numa segunda-feira às 8 da noite, contra o Palmeiras. Choque rei contra o Palmeiras, que já é líder do Campeonato Brasileiro. Então, gente, é uma sequência muito importante que o São Paulo tem pela frente, só que não é uma sequência nada fácil. São Paulo vai ter, desses 5 jogos, São Paulo só joga 2 em casa no Morumbi. Vai jogar fora contra o Avaí, vai jogar fora contra o Coritiba e vai jogar fora contra o Botafogo. Ou seja, o São Paulo em casa vem fazendo um ótimo campeonato, tendo um ótimo desempenho, realmente sendo um mandante bastante indigesto para os adversários que visitam o São Paulo. Agora, fora de casa, o São Paulo não tá batendo em ninguém, né? Não tá machucando ninguém, não tá conseguindo pontuar direito, não teve uma vitória ainda fora dos seus domínios. Então o São Paulo, se ele quer de fato disputar o título, gente, que não é o discurso da diretoria e nem do Rogério Ceni, o discurso deles é brigar por uma vaga no G4 da Libertadores, né? No G4 do Brasileiro, para ir direto para a Libertadores de 2023. Mas é óbvio que o campeonato pode mostrar outra situação para o São Paulo. E eu acho, eu já deixei aqui minha explanação aqui no canal, eu acho que esse Campeonato Brasileiro não vai ser como o Campeonato de 2019, que teve o Flamengo voando.
não vai ser como o campeonato do ano passado, que teve o Galo voando. As equipes estão muito parelhas. Mesmo o Palmeiras, que tem o melhor desempenho, o melhor time, é bicampeão da Libertadores e tudo mais, mesmo o Palmeiras não vem jogando um futebol no brasileiro que enche os olhos e fala, não vai ter pra ninguém, o Palmeiras já é campeão, como a gente falava do Flamengo em 19 e do Galo em 21. Então eu acho que se o São Paulo se mantiver ali na briga entre os líderes, digamos assim, São Paulo pode sim pleitear o título, por que não? É um time gigante, é um time que tem elenco e é um time que está priorizando a competição, então por que não? Né? Mas eu acho que muito passa desses próximos 5 jogos, do que o São Paulo vai querer mostrar. Se o São Paulo quer mostrar que está brigando por título, pelo G4, por pré-Libertadores ou por nada disso, né? Então eu acho que passa muito vencendo jogos fora de casa. E aí os 2 próximos jogos são determinantes para isso. Você pegar um Avaí que não vai ser nada fácil, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, essa é a realidade, mas o São Paulo vai ter que dar uma resposta, a começar contra o Avaí, sábado às 7 horas da noite, lá na Ressacada em Florianópolis. Então o São Paulo vai ter que ganhar esse jogo. Não tem outro resultado que o São Paulo possa vislumbrar nessa partida, porque o São Paulo já deixou de ser líder contra o Corinthians quando amassou a equipe do Corinthians no primeiro tempo e merecia ter feito 2, 3, 4 gols na equipe do Corinthians lá na Neoquímica Arena. O São Paulo já perdeu a oportunidade quando amassou o Ceará na primeira etapa no Morumbi, e era também para ter feito 3, 4-0 na primeira etapa e ter liquidado o jogo já nos 45 iniciais. E não fez isso. Então agora não tem o que falar, vai ter que vencer a equipe do Avaí, custe o que custar. Vai ter que somar 3 pontos, vai ter que vir para casa com 3 pontos na bagagem, sim. Se tá pensando em título, se tá pensando em outra coisa, aí empata, aí, enfim. Mas se tá pensando em título, vai ter que ganhar esse jogo contra o Avaí. Então passa muito por esse jogo e, claro, contra o Curitiba. Eu acho que se o São Paulo somar 4 pontos nesses 2 próximos jogos, já tá ótimo. Né? Um empate e uma vitória, por exemplo, uma vitória contra o Avaí e um empate contra o Curitiba, você faz o Curitiba também não somar pontos, que ele tá no G4, na frente do São Paulo, e você ganha aquele jogo que é o primeiro dessa perna, né? Primeiro desse combo, que é contra o Avaí, e teoricamente volta com 4 pontos para jogar em casa contra o América e fazer o dever de casa, somar mais 3 pontos. Então é muito importante essa sequência para o São Paulo embalar no Campeonato Brasileiro. E aí, falando especificamente desse jogo, é claro que a gente vai destrinchar o time titular do São Paulo para o confronto nos próximos dias e tal, mas o grande problema e a grande dor de cabeça do Rogério vem ser nesse meio campo, né? Como que o Rogério vai escalar, qual será o meio campo do São Paulo contra o Avaí, né? A gente tem muitos problemas. Gabriel Sara e Nicão lesionados. Nicão, é bem verdade que está mais avançado do que o Sara. O Sara fez uma cirurgia no tornozelo, vai ficar fora aí por uns 3, 4 meses ainda, se não perder a temporada, né? Então o Nicão, óbvio, a situação é menos grave, mas também está em recuperação. Provavelmente não vai ser relacionado para esse confronto. Temos Igor Gomes suspenso, né? Foi expulso contra o Ceará, então automaticamente não vai jogar nessa próxima rodada contra o Avaí. Temos Thales Costa, que poderia ser um jovem, que poderia contribuir também no segundo tempo e tudo mais. Teve uma entorse no joelho direito, não vai ser relacionado e não tem nem previsão de quando pode voltar. Temos Colorado, que está em transição, né? Teve uma lesão, mas já está em transição, ou seja, saindo do refis, indo para o campo, começando a treinar com seus companheiros, mas é cerca aí de 10, 15 dias até ele estar à disposição totalmente para voltar aos gramados. Então a gente tem algumas opções aí de Pablo Maia, a gente tem Nestor, a gente tem André Anderson, a gente tem Gabriel Neves, a gente tem Patrick. Qual esse meio campo que o Rogério vai colocar? Eu acho que com a ausência do Arboleda, né, que foi convocado para a seleção do Equador, para disputar amistosos aí visando a Copa do Mundo, e com a ausência do Rafinha, que também está suspenso, né, pelo 3º cartão amarelo, eu acho que ele não vai com uma linha de 3. Ele deve ir com uma linha de 4 atrás, ou seja, vai com Igor Vinícius e Reinaldo nas alas, ele deve ir com Diego Costa e Léo, né, nessa dupla de zaga, e aí ele tem que ir com volante de ofício, Rogério Ceni. Pelo amor de Deus, coloca um volante de ofício. Ele deve ir ou com o Gabriel Neves ou com o Pablo,
né? O Pablo Maia como esse primeiro volante. E aí deve ter Nestor, deve ter André Anderson e deve ter, de repente, Patrick, né? E Luciano e Caleri, ou Caleri e Éder, enfim, alguma coisa deve ser. Esse esboço deve ser do time do São Paulo. Mas, como eu disse, eu trago aqui nos próximos dias, mais ou menos, essa nova escalação. É importantíssimo esse jogo, gente. É importante demais para as pretensões do São Paulo, para a gente conseguir continuar nessa linha de frente e brigando pelas primeiras posições, tá bom? Deixa aqui embaixo o que vocês acham, a gente se vê amanhã no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço para todo mundo, vamos São Paulo!